Ô Celso, e o seu início, né? A gente vê muito assim, tem convidado que já vinha de família espírita, muitos outros de nenhuma religião, outros de origem católica. Como que se deu a esse mergulho na Legal. doutrina com você nesse caso? Os meus pais, eles se conheceram na Umbanda, né? Então, eu venho de uma família já ligada à Umbanda. E a primeira vez que eu ouvi falar de espiritismo fora da Umbanda foi justamente por um livro emprestado de uma amiga de infância. E chamou a atenção o nome do livro, que era Bairro dos Estranhos. E eu acabei lendo esse livro e, relatado pela espiritualidade, mencionava um local espírita que não tivesse atabaques, que não tinham pontos. E isso me chamou muito a atenção. E aí eu falei, poxa, você conhece algum centro espírita? Onde ela me respondeu, sim, eu frequento uma casa espírita aqui perto. Falei, você não quer me levar? Levo. E aí nós combinamos que seria no próximo domingo. E Mas aí quem falou com você foi esta minha amiga da uma amiga, infância. tá? Isso, aquela que havia me emprestado posteriormente o livro. Certo. E aí seria no Dia dos Pais. Eu me recordo até hoje que seria o Dia dos Pais. E aí, um dia antes, eu acabei ligando para ela para confirmar. E ela comentou: Olha, Celso, não vai dar, porque amanhã vai vir um pessoal aqui em casa e eu não vou conseguir te acompanhar. Eu passei a informação para minha mãe, que até então estava encarnada ainda. E minha mãe falou: mas tudo bem, nós não andamos com os pés dela. Você pede o endereço e a gente acha. Afinal de contas, quem tem boca vai a Roma. E foi assim que eu conheci a Casa do Cristo, que foi a casa onde eu iniciei os meus estudos, que fica localizada ali na zona leste de São Paulo, no bairro de Itaquera. E aí nós fomos, eu cheguei, e quando eu entrei na casa, que eu ouvi a palestra, e lá eles têm um momento de domingo que chama-se Curas Espirituais, que é o momento onde se apagam as luzes, e aí as pessoas entram em prece, e eu tive a certeza que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa para aquilo que eu precisaria fazer nos próximos anos. E foi assim que eu iniciei no Espiritismo. Uma semana depois, eu lembro de já ter me matriculado na escola, comecei fazendo curso básico, depois fui fazendo eh, a escola mesmo de médiuns, de educação mediúnica. Depois eu fui fazendo o curso de passes. E aí, quando eu vi, já estava integrado na casa, trabalhando na casa, no grupo de psicografias, trabalhando com música, tanto com os jovens, com as crianças, desenvolvendo esse trabalho. E aí já se passaram 30 anos. E legal o apoio da tua mãe, né? Mesmo Sim, ela não teve aquela questão de falar, não, você é da Umbanda, continua com a gente. Não, pelo contrário, ela que te levou, mesmo a amiga não podendo ir no dia, né? sim, sim. E assim, na verdade eu tinha deixado a Umbanda já há um tempo, né? Porque muito pequeno, acho que com 13, 14 anos eu já não ia mais na Umbanda. Mas os meus pais sim, continuavam indo. Até que conheci o Espiritismo e aquilo eu falei, é esse o caminho. Que É isso que legal. eu quero para minha vida. E como foi o início, assim, da psicografia, de você já se descobria médium antes? Ou foi na casa espírita que você... Então, tem a questão da mediunidade na Umbanda, que não é diferente da mediunidade, porque mediunidade é ferramenta, é um intercâmbio que se dá. E a linguagem, a interpretação é diferente. Mas eu já tinha já o contato com a mediunidade, da questão de você receber as mensagens, enfim. E quando eu estudei no Espiritismo, Educação Mediúnica, que aí sim eu comecei a exercitar a psicografia, porque era a mediunidade da qual eu viria a trabalhar, e aí você acaba tendo a teoria e prática. E na Umbanda, não. Na Umbanda você não tem a teoria. Uhum. Agora, ultimamente, pelo que eu tenho visto nas casas de Umbanda, estão tendo os estudos. Estão estudando o Kardec, o Livro dos Médiuns, para conhecer um pouquinho mais sobre essa questão mediúnica. Mas antes não. Antes era mais a prática. E já no Espiritismo, não. Existia a teoria e depois a prática. E aí, feito a escola, eu acabei exercitando esse trabalho de psicografia, os passes, a desobsessão. Então, acabei trazendo toda essa bagagem que eu já tinha na Umbanda, reforçada com a questão teórica do Espiritismo. Legal. E o primeiro livro veio depois de quanto tempo? Foi lançado em 2000.
A psicografia, na verdade, 2003. Só que o meu primeiro livro foi falando sobre música e espiritismo. Até porque eu vinha já de um grupo musical. Então, eu já tinha uma visão diferenciada em relação à música dentro das religiões. E quando eu entrei no Espiritismo, pelo Espiritismo ter me chamado tanta atenção, eu quis trazer uma associação. O que que o Espiritismo falava da música? Eu acabei fazendo um trabalho de pesquisa, então busquei todas as informações possíveis e imagináveis dentro do Espiritismo. Então, revista espírita francesa, alguns relatos de Emmanuel, André Luiz, num livro aqui, outro acolá, num capítulo aqui, num capítulo acolá. Eu fui fazendo uma organização. Tinha bastante conteúdo, assim, no movimento, dentro do espiritismo relacionado à música? Na revista espírita, todos os exemplares, eles mencionam arte. Olha, Se não música, teatro, poesia, pintura. Então, em todos os momentos, a gente percebe que o espiritismo, consequentemente os espíritos, eles se fazem da arte como um veículo de aproximação, de conscientização. Com a arte, você se emociona e, consequentemente, você consegue assimilar melhor a mensagem. Então, a palestra, a palavra, também é uma maneira de trazer a arte. A pessoa consegue ouvir. O teatro, idem. A música também. Tanto é que o plano espiritual inferior se utiliza da música justamente para poder lançar as ideias que eles querem que você tenha. Então, hoje nós temos esses ritmos, que eu não chamo isso de música, mas esses ritmos onde as pessoas ficam trazendo letras nada gratificantes para a nossa evolução. exaltando o nosso primitivismo, né? Exato, só que é a maneira que os espíritos inferiores se fazem para poder convencer aqueles que ainda estiverem na dúvida do qual caminho seguir. E aí veio esse primeiro livro de 2002, que foi relançado no Bienal de São Paulo em 2004. Aí depois veio o primeiro livro psicografado, que é o Do Ódio ao Amor, que já foi relançado, se não me engano, já está na 4ª ou 5ª edição, que pode ser encontrado pela editora Lar de Frei Luiz, que é uma editora lá do Rio de Janeiro. É só pesquisar aí no Google, livro do Ódio ao Amor, autoria Celso Santos, pelo Espírito Luiz, aí já tem acesso. Qual espírito? Louis, é Luiz em francês. Ah, legal. Louis. Além desses livros, depois teve 2, mas isso já vindo mais para cá, né? Que é Só a Paz Onde há Amor, A Marcha do Progresso. Esses 2 livros já são também psicografados, mas ditados pelo espírito Alexander. Eles falam, né, sobre a questão da vivência com as drogas lícitas e ilícitas. Infelizmente, que são muitos os jovens que estão retornando antes do tempo e que, infelizmente, eles ainda não se deram conta que estão voltando como suicidas. Então, mas a vida é minha, eu faço dela o que eu bem quiser, e não é bem assim, todos nós temos responsabilidades, e se esquecem ou não querem se lembrar ou não querem ter a consciência de que todos nós chegaremos do outro lado exatamente da forma que sairmos do lado de cá, com as mesmas viciações, com as mesmas energias, com as mesmas inclinações. Então, se o espírito está viciado no plano físico, ele continuará viciado no plano espiritual. E isso influencia até, a gente está nas vésperas do carnaval, né? Não ali condenando a alegria, a festa em si, mas acaba ocorrendo muitos abusos e excessos, né? E espíritos ainda, pegando essa linha de raciocínio, né? Que ainda estão vinculados a esses hábitos dos vícios em si, se aproveitam, né? Sem dúvida. Até porque eu costumo dizer que cada um tem o obsessor que deseja ter. Cada um tem o obsessor que deseja ter. Porque a obsessão se dá pela afinidade. Então nós pensamos, sentimos, falamos, agimos exatamente da mesma maneira que aqueles espíritos que rotulamos muitas vezes como causador de nossas aflições. Então, assim, é nessa época do ano que fala assim, mas eu preciso me divertir. Sim, todos nós precisamos da diversão. Só não podemos transformar a nossa vida numa eterna diversão. Existe até um provérbio que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu. Primeiro a obrigação, depois a diversão. E, infelizmente, as pessoas
trocam a ordem e aí, consequentemente, acabam tendo mais problemas do que soluções desses mesmos problemas. Perfeito, e até mesmo o conceito de diversão, né? Às vezes a gente vê a pessoa falando assim, ah, não, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que curtir mais. Então, mas às vezes a gente, você falando da arte, né? Sim, Por que que a gente não coloca como ir numa peça de teatro, um bom filme, algo que vai estimular de forma positiva, né? E exato. também ver como um divertimento, né? Exato. E não há nenhum tipo de recriminação de falar, ah, mas a pessoa não pode, sei lá, frequentar um bloquinho? Pode, mas tudo em excesso faz mal. Sim. Então você pode se divertir, pode. Só que você precisa lembrar qual é o seu tipo de pensamento, porque o seu pensamento irá determinar a companhia que você terá naquele divertimento. Então, se você continuar com aqueles pensamentos menos felizes, você terá a companhia inferior. Se você for se divertir com o seu pensamento mais elevado, com certeza você terá a companhia dos espíritos superiores. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.